trono de sabedoria, arca de aliança, sede de sabedoria, né? Então, a gente vê em algumas igrejas marianas, como eu vou citar o exemplo aqui, que fica aqui diante, a nossa igreja matriz, da Imaculada Conceição, tem todos esses símbolos na igreja, todos. Né? Estrela da Manhã, Torre de Davi, Trono de Sabedoria, Arca da Aliança, tem todos esses símbolos, e mais lua e flores, né? E coroa, logicamente. Então, são símbolos que advêm do Antigo Testamento. A jornada de Maria no Novo Testamento, né, eu coloquei lá embaixo da Gálatas 4:4, nascido de mulher, né, o texto mais antigo que nos fala de, de Maria. Paulo não diz que é Maria, né? Paulo não diz, ele não está nem preocupado em saber quem é a mulher, ele está preocupado era com Jesus mesmo, né? Então, nascido de mulher, né, o texto mais antigo que fala a respeito de Maria. Mas temos assim um enfoque maior em Maria na Anunciação, Lucas, né? Ele fala bem de Maria, Lucas, na Anunciação, na visita a Isabel, no Magnificat, que eu particularmente gosto muito desse texto, Magnificat, o nascimento e visita dos pastores, adoração dos magos, na apresentação de Jesus no templo, fuga para o Egito, retorno do Egito para Nazaré, a Pedro encontro de menino Jesus no templo, em Mateus 12, 46, 50, Marcos 3, 31, 35 e Lucas 8, 19 seguintes, a nova família, né? Então, aqueles textos que a gente conhece. Quem é a sua mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, são todos aqueles que praticam a palavra de Deus. Quem é, né, feliz daquela que te amamentou, o seio, né, o ventre que te carregou também. Tudo isso são textos que falam, né, de Maria. Em João, nas bodas de Canaã, ao pé da cruz, né? Atos, Maria e os discípulos no cenáculo, a descida do Espírito Santo, acabamos de ver Pentecostes, e também no Apocalipse 12, que não é um texto mariano originalmente, mas temos aquele texto, Apocalipse 12, do grande sinal, né? Não sei se todo mundo que a gente conhece, o grande sinal. Até acho que eu deixei ele aqui. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, se a gente vê a imagem da Imaculada Conceição, a gente vai perceber esse versículo da Bíblia. E temos aqui a Anunciação. Vamos ver agora um pouquinho de cada um desses que estavam marcados, né, que estavam coloridos, né, anteriormente. Então, a gente tinha a Anunciação, a visita a Isabel, o Magnificat, bodas de Caná, ao pé da cruz. A gente não, né, a gente tem um tempo limitado, a gente conversa um pouquinho sobre cada um desses. Então, na Anunciação, o encontro de Deus com a criatura humana. Quer dizer, o encontro de Deus com a criatura humana através do anjo, né? Então, a encarnação de Jesus, é um momento de 3 saudações. Então, esse diálogo que Deus estabelece com Maria através do anjo, né? Através do anjo. Então, essa narrativa da Anunciação não é apenas uma história de uma única cena, né? Você tem aí 3 cenas, nas 3 saudações. O Paulo Darra, só um minutinho. Eu acho que o irmão Paulo Pinto ele compartilhou sem querer aí a tela dele do celular. Eu não estou vendo. Você não está vendo, mas irmão Paulo Pinto, por favor, descompartilhe aí a tela do seu celular, por gentileza. Interromper compartilhamento. Clique em interromper compartilhamento.
que ele não está ouvindo. Está ouvindo? Deixa eu ver se eu... Para que puder, você me fala. Tá bom, pode deixar, só um segundinho. Isso é... A gente tá todo mundo aprendendo ainda a manusear essas questões de tecnologias novas, a gente está sujeito a acontecer esse tipo de coisa. Só um segundinho. Às vezes bota o dedo assim em algum lugar. Pronto, ó, ele parou de compartilhar. Você vai precisar compartilhar novamente, por favor, Paulo. Ah, é? Isso, você volta aqui na janela do Google Meet, por favor. Agora eu estou com a tela cheia. Ah, tá. Isso. Aí você volta lá na tela do Google Meet, aí você vai lá apresentar agora. Então tem que sair de tudo. Não, não precisa sair de tudo, é só minimizar aí, ó, Ah, tá. clica lá no Google, no Google Chrome, né? Tá, vou lá, por exemplo. Cadê o Google negócio? Chrome, apresentar agora. Mas eu não estou vendo isso aqui, não. Retomar a apresentação, deve ser isso, não? Foi? Agora só coloca o PowerPoint na sua tela, né? Levanta ela na tela, que ela está minimizada. Ótimo, agora coloca ele em tela inteira. Foi? Foi, agora pode retomar. Desculpa aí, Paulo. Tá bom, tranquilo. Então, a Anunciação vai nos mostrar esse primeiro encontro de Deus, nessa relação, nesse encontro de Deus, através do anjo com Maria. Então, é um diálogo que gera amor, um diálogo que gera comprometimento, né? Comprometimento de Maria. Então, uma relação primeira do Deus Trindade. Então, a primeira saudação, né, se refere a Deus, o Senhor, né? Deus o Senhor. Depois, a segunda saudação, a de que Maria seria a mãe do Filho de Deus. A terceira cena, ou a terceira intervenção, o anjo diz que o Espírito Santo a cobrirá com sua sombra. Então, aquela frase, né? Deus fala, comunica, né? O Espírito Santo age, então o Filho é gerado. Então, esse momento da anunciação é importante, né, para que a gente possa situar Maria na história da salvação. Né? Passa a fazer parte da história da salvação através da geração do Filho de Deus, através de Jesus. Então, é uma situação inusitada para Maria, não é isso? Então, Lucas apresenta Maria sobre o dinamismo surpreendente da graça, que culmina com essa maternidade virginal. Né? Então, ao entrar na relação com a revelação, representada pelo encontro com o anjo, ouve a mensagem, pensa, contempla, deixa que as palavras penetrem no seu coração. Ela não vai agir por impulso, até pela pergunta: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Né? Mas é um desafio, é um desafio ao convite. Né? E antes da resposta, ela vai perguntar como é que vai acontecer isso. Então, ela se convence, aceita essa missão e diz o seu sim decisivo. Né? Diz o seu sim. Então, uma situação difícil para ela, uma jovem que, né, aceitar essa responsabilidade, né? Mas ela aceita pela fé que ela tem em Deus, né? A fé que ela tem em Deus. Ela acredita, ela tem fé, então ela vai adiante e dá o seu sim. Então, essas duas situações que vão se apresentar, né, vão se apresentar para Maria após esse momento da anunciação. Ser mãe, sem se relacionar com nenhum homem,
e ser mãe do Filho de Deus, né? Duas coisas que para ela, uma menina, deve ter assim, mexido com a cabeça dela. Mas o Espírito Santo está com Maria, né? E está com Maria desde a sua Imaculada Conceição. Então, esse momento primeiro de espanto, né? Dessa conversa com Deus, desse diálogo, né? Desse diálogo, ela vai, então, seguir adiante na sua missão. Então ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, né? Faça-se em mim segundo a sua palavra. Então são pouquíssimas palavras que Maria vai pronunciar, pouquíssimas palavras, mas que revelam um verdadeiro ato, né, de fé e de comprometimento. Comprometimento que muda a história, né? Muda a história completamente. Então Maria, ela desde esse momento da anunciação, ela já não pensa mais nela. Aí ela é exemplo para nós, né? Ela já não pensa mais nela, ela pensa na humanidade. Então ela se anula pela vontade de Deus. Ela se esvazia de si mesma e se deixa penetrar por Deus, se encher por Deus. Por isso ela é toda cheia de graça, né? A graça de Deus toma conta de Maria. Então ela abraça com carinho e determinação, exclamando que está à disposição de Deus, né? Nasceu aqui a serva do Senhor. Então, pelo Espírito, né? Pelo poder do Espírito, ela encontrou o mistério de Deus vivo, né? O Deus indulgente da sua vida, a sabedoria salvífica do seu povo. Então, nesse encontro, a esperança do Messias, tá? Então, é iniciativa de Deus, é resultado da vontade de Deus. Então, Maria, comparando o seu sim, né, com o sim de Jesus, existe uma correlação divina nisso aí, né? O sim de Maria e o sim de Jesus, né? É uma correlação de ordem divina, não é somente de afetividade, né? Então, esse momento da anunciação, ela é importante, ela vai dar início a toda aquela história da salvação que a gente conhece, né? Esse sim de Maria, e que para nós é importante porque a gente precisa também, no diálogo com Deus, dizer o nosso sim, né? Da mesma maneira como Maria se esvaziou de si mesma e se deixou encher pela graça, cheia do Espírito Santo, cheia da graça, a gente também deve procurar fazer da mesma maneira, se encher do Espírito Santo, né? Se abrir à vontade de Deus, com fé, né? Eu sempre digo que a fé é um jogo, é se jogar no escuro, né? É se lançar no escuro, a gente não sabe o que vem adiante, mas a fé nos faz isso, nos deixa levar por Deus, pela palavra, né? Nos jogamos nos braços de Deus, e assim Maria fez. Seguindo a anunciação, um outro ponto, né, importante, né, da vida de Maria, quer dizer, ela sabe, está grávida e sai em missão. E às pressas, né? Eu acho que o texto bíblico fala às pressas. Maria vai às pressas, né? Essa visita a Isabel, uma visita fraterna e solidária. Então, se na Anunciação a gente tem um encontro de Deus com Maria, com a criatura humana, aqui a gente tem um encontro de Deus com a comunidade, na pessoa de Maria, e que leva consigo Jesus. Ela vai visitar a prima, né? Vai para a comunidade. Então, são duas mulheres donas de casa, né? Que na simplicidade das suas vidas percebem a grandeza do Senhor e a graça que lhes foi concedida. Então, a capacidade de Maria ser fraterna e solidária chega ao ápice, quando ela toma essa decisão de ir ao encontro da prima que estava grávida, né? Então, é o encontro de Deus com a própria comunidade. Então, no Magnificat, né, a cena, vamos chegar lá no Magnificat, a grandeza do Senhor e a graça
foi concedido a essas duas mulheres, né, que tiveram fé e que se atiraram nos braços de Deus. Então, a cena da visitação convida a igreja a entrar no círculo do louvor a Deus, com Maria e Isabel, né? Pela maneira humana, olha interessante, pela maneira humana com que Deus vem a nós e inaugura com os humildes a renovação da história. Tá? Isso aí está num livrinho, se vocês puderem adquirir, é muito bom. Maria no Desígnio de Deus e a Comunhão dos Santos. Muito bom esse livrinho. Seguindo, o Magnificat. O Magnificat é a face missionária sócio-libertadora. Então, é um canto de louvor a Deus, de agradecimento, e depois indica com clareza de que lado está Deus. O cântico de louvor a Deus é pela obra realizada, ela está feliz. E não só em Maria, mas para com toda a comunidade, para com o povo. Quer dizer, ela está feliz, ela canta, ela recita esse cântico magnífico, né? Ela se põe em disponibilidade, e a gente, contextualizando esse socialmente o Magnificat, né, a gente vai ver que na medida que o encontro de Maria com Isabel representa o encontro de Maria com a comunidade, Deus vem ao encontro do seu povo e o liberta. Maria traz Jesus no seu ventre. É um cântico de libertação. É um cântico de libertação. Numa situação de pobreza socioeconômica, dominação sociopolítica, opressão ideológica religiosa e agitação revolucionária. Esse é o momento, é o contexto dessa situação em que Maria vai recitar esse cântico, né? Magnífico. Então, a sua alma e seu espírito fazem isso, né? O que significa que toda a sua pessoa, todo o seu ser clama pela libertação do seu povo. Então, ela está empolgada, sente-se elevada à boa e indulgente vontade divina. Então, Magnificat representa essa face, né? Essa face que a gente já falou, está lá em cima, sócio-libertadora. Então, Maria se apresenta e se identifica com os mais necessitados. Então, é um cântico que proclama, de forma profética, a ação transformadora de Deus nas relações sociais. Tá? Então, depois ela vai dizer, dispersa os soberbos de coração. Então, a maneira de se portar na vida, né? Pessoas orgulhosas, prepotentes, e Maria sabe que esse modo de viver não traz benefícios para os pobres. Ela ora pelos últimos, né? Como o Papa Francisco diz, a igreja em saída e em direção aos últimos, aos mais necessitados. É para o povo que ela olha. É para o povo que ela olha. Depois derruba do trono os poderosos. Né? Na Bíblia, trono tem um significado, né, de poder, né, poder político. Isso está lá em 2 Samuel 3, versículo 10. Então, essa apelação dos menos favorecidos para defender seus direitos, vamos encontrar em Isaías 1, 10. Ai daqueles que fazem decretos iníquos e daqueles que escrevem apressadamente sentenças de opressão. Então, Maria, ela sabe, ela conhece a Escritura, né? Então, Maria, assim, com seu espírito profético, ela afirma que Deus tira o poder dos que utilizam para o mal e restabelece os despojados. Então, se a gente pudesse interpretar assim, atualizando esse cântico de Maria, podemos manifestar o pensamento de que tenhamos a prática de conversão em atitudes que gerem vida, que tenhamos atitudes pessoais de solidariedade e fraternidade
para que ações coletivas possam gerar frutos de compromisso com o cuidado com o nosso planeta, com a nossa comunidade, nas questões ambientais, políticas, sociais e econômicas. Então, o Magnificat, ele nos ensina a ir ao encontro daqueles que mais necessitam de atitudes humanas, espirituais e solidárias, né? Então, Maria, no Magnificat, eu estou assim dando mais ênfase ao Magnificat, né? Pessoalmente, eu até gosto muito. Nos faz ter a percepção que Maria representa todos os pobres que possuem esperança. É só ler todo o Magnificat, né? Que a gente vai perceber isso. Mas não somente os pobres, mas todos que peregrinos neste mundo buscam a felicidade na confiança em Deus. Então, em seu cântico, Maria de Nazaré celebra a esperança na realização, na vontade do Deus que liberta, esse Deus libertador, esse Deus libertador. Então, essa é uma breve comentário, né, sobre o Magnificat, sobre como ele é atualizado hoje para nós, como a gente pode sempre atualizar para os dias de hoje, né, essa face libertadora, sócio-libertadora. É importante. Né? Seguindo o itinerário, a gente tem as bodas de Caná. Bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Está lá em João 2, versículos de 1 a 12. Então, Maria aparece aí como a mãe e medianeira, mas é um episódio cristológico, né? É um episódio cristológico. Por quê? Ele se refere a Jesus. Então, em Caná, João começa narrando que tudo acontece nesse episódio do início da missão de Jesus. Então, naquela época, a gente sabe que casamento era um acontecimento importantíssimo, onde todos se reuniam, né? Uma forma de renovar a confiança na vida, né? E esperar a vinda dos filhos que poderiam advir dessas bodas, desse casamento. Então, Maria estava dessa festa e faltou o vinho, né? Como a gente já sabe, e ela vai dizer: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Então, Maria, ela percebe e ela vai de encontro ao filho, né? E com a fé que ela tem no filho, que obediente a ela, né, se volta para os serventes e vai dizer: façam tudo o que ele vos disser. Então, essas palavras, né, têm uma força bem simbólica. Então, ela revela um traço novo da figura de Maria. Então, ela vai dizer. Então, a gente pode resumir da seguinte maneira: de perfeita discípula e seguidora de Jesus para pedagoga e guia dos cristãos, no Evangelho de João, né? Resumindo toda a abordagem de Maria nesse Evangelho de João. Seguindo o itinerário ao pé da cruz, Maria estava junto à cruz também no sentido espiritual, né? Também no sentido espiritual. Elas ficam de pé até o fim, perseveram, né? Perseveram. Então, na cruz, Maria faz uma passagem, né? Uma passagem de tempo e condição. Ela passa de mãe de Jesus à mãe do discípulo. Passa da mãe de Jesus para a mãe do discípulo, para a nossa mãe, para a mãe da humanidade. Maria é mulher e Maria é mãe de todos, né? De toda a humanidade.
simbolizada pelo discípulo, né? Uma nova condição. Jesus, então, faz a doação de sua mãe para que ela seja a mãe de toda a comunidade cristã que nasce, né? Então, esse trecho das bodas de Caná, aos pés da cruz, desculpa. E a gente tem Maria na tradição da igreja, né? Ela vem vindo desde os primeiros tempos da igreja, os primeiros séculos, os primeiros... Então, na carta encíclica Redemptoris Mater, número 31, Santo Padre, João Paulo II diz: os padres gregos e a tradição bizantina, contemplando a Virgem Santíssima à luz do Verbo feito homem, procuram penetrar a profundidade daquele vínculo que une Maria, enquanto Mãe de Deus, a Cristo e à Igreja. Ela é uma presença permanente em toda a amplidão do mistério salvífico. Por que a gente colocou essas palavras de João Paulo II? Porque ele cita aqui os padres da Igreja, os padres gregos e a tradição bizantina. Tá? E muito da tradição dos padres orientais, né, não são muito caras até hoje, né, para a Igreja, para a nossa Igreja. Então, a gente vai citar aí Santo Inácio de Antioquia, que ele vai dizer sobre Maria: a verdade é que o nosso Deus Jesus, ungido, foi concebido de Maria segundo a economia divina. Nasceu da estirpe de Davi, mas também do Espírito Santo. É uma carta que ele escreve aos Efésios. Tertuliano, ele vai acentuar que Maria deu realmente à luz o Verbo encarnado. Ambrósio de Milão vai dizer que a sua Mariologia, focada na virgindade de Maria e o papel dela como mãe de Deus, influenciará os papas da época e, posteriormente, São Leão Magno. Não são só citações dos padres na tradição. Santo Agostinho, mesmo antes do Concílio de Éfeso, ele defendeu a sempre Virgem Maria como a mãe de Deus. E, por causa da sua virgindade, é cheia de graça. Ele também afirmou que a Virgem Maria concebeu virgem, deu à luz virgem e permaneceu virgem para sempre. Santo Irineu de Lyon, mesmo Eva, tendo Adão como marido, ela ainda era virgem. Ao desobedecer, Eva tornou-se a causa da morte para si e para toda a raça humana. Da mesma forma que Maria, embora tivesse um marido, ainda era virgem, e obedecendo, ela tornou-se causa de salvação para si e para toda a raça humana. Santo Efrem foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Bento XV em 1920, entoou lindos cânticos marianos, lindos hinos, e fez entrar no credo a frase que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E aí só uma história que é do proto-evangelho de Tiago, né? Que muita gente, às vezes muitas pessoas falam desses proto-evangelhos, desses evangelhos apócrifos, né? Então, esse só uma alguns de vocês já podem até saber disso, né? Que José e Maria no templo, comprometidos, né? Só para largar um pouquinho a nossa curiosidade. E que Maria estava no templo, né? Menina, no templo, 12, 13, 14 anos no templo, e o sumo sacerdote mandou buscar todos os viúvos e colocar lá no templo para ver qual aquele que seria o indicado, né, o escolhido para casar com ele. Então, Zacarias
chamar todos os viúvos. Então, os mensageiros da Judéia, chamando os viúvos. E José também foi, né, e deixou o seu machado e saiu também para unir-se a eles. Então, o sacerdote recebeu todos eles e colocou os cajados de cada um no seu lugar. Né? Entrou no templo para rezar. Quando eles terminaram a oração, recolheu todos os cajados e foi entregando a cada um deles. E neles não havia nenhum sinal, todos os viúvos que estavam lá. E José recebeu o último cajado, a última vara. E aí aconteceu que uma pomba pousou sobre a cabeça de José. Então, esse foi o sinal. Aí o sacerdote disse: José, coube a ti receber a Virgem do Senhor para tomá-la como guarda. Então, uma história que o povo conta e que é interessante a gente também contar para poder, né, situar o que existe nesses evangelhos apócrifos, cara, que a igreja não reconhece esses evangelhos, né? Mas há uma história que era contada, passada pelo povo. Bom, no magistério da igreja, a gente tem que, ao longo da tradição, observamos aí vem alguns dogmas. A gente não vai entrar no mérito, né, se a gente for conversar sobre dogma, a gente vai precisar de mais tempo. Mas observamos 2 dogmas nos primeiros séculos da igreja. Maria, mãe da igreja, no concílio de Éfeso, né, Theotokos, em 431, e da virgindade de Maria no concílio de Calcedônia. Então, esse concílio de Éfeso defende, né, a unidade na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é filho de Deus. Se Jesus nasceu, quem era a mãe de Jesus? Né? Começo, então, as perguntas. Maria não é somente mãe do homem de Nazaré, né? Mas o filho de Deus encarnado, né? Da sua pessoa inteira, humano. Esse concílio, esse dogma, né, ele surge em meio à discussão sobre a pessoa de Jesus, na centralidade, né, na centralidade. Então, eles queriam saber se tinha Jesus, se ele nasceu de uma mulher, essa mulher era Maria, né? Então, esse dogma da mãe de Deus, ele vai ser definido até com relativa facilidade nesse concílio de Éfeso. Tá? Então, e o dogma da virgindade de Maria, no concílio de Calcedônia, teve 3 componentes. Né? Diz que Maria, virgem, concebeu Jesus pela ação do Espírito Santo, sem ter relações carnais com José, então concepção virginal, que ela fez opção pelo celibato a vida inteira, né? Virgindade perpétua, e que aconteceu algo extraordinário no momento do parto, né? A virgindade mesmo após o parto. Então, são concepções maravilhosas, né, de Deus, concepções maravilhosas de Deus. Então, aqui você tem aí um ícone da Theotokos, né, do século XIV, na Sérvia. Então, no Egito, no século III, encontrada uma oração dirigida a Theotokos. É bom lembrar também que é interessante que sempre antes que a igreja definisse, né, o povo também já definia. O povo já definia. Então, a mãe de Deus, a virgindade
de Maria, né, da Conceição, a Assunção, né? Então, todos esses dogmas são são primeiramente discutidos, quer dizer, o povo já tinha essa visão, né? Depois, então, ele foi detalhado teologicamente, biblicamente, né, pela Igreja. Então, como eu disse a vocês, a gente não vai aqui falar sobre dogma, não é? Porque requer mais tempo, né? Então, mas faz parte da tradição da Igreja, né? É uma verdade de fé e a gente, como católico, cristão batizado, né, acredita piamente nesses dogmas. Então, no Egito, no século III, encontra-se uma oração dirigida a Teotocos, e até hoje faz parte da nossa piedade cristã, e a gente, de vez em quando, reza ela, né? Quem não sabe dessa frase? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Esse dogma da virgindade de Maria, no Concílio de Calcedônia, então ele declara que Jesus é nascido da Virgem Maria. E no Concílio de Constantinopla, confirma, né, através do credo, encarnou-se da gloriosa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Então, atestado pelo Concílio de Latrão no ano de 649, e referendado pela bula Corundam Hominum, de 1555, Papa Paulo IV. Então, ele afirma que Maria é sempre virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Tá? E depois do parto. Depois, outros dogmas vieram mais tarde. O dogma da Imaculada Conceição, Maria toda santa, toda de Deus, na bula Inefabilis Deus, Papa Pio IX, em 1854. Aqui eu sempre conto que, quando a gente fala que o povo já tinha essa veneração, né, Imaculada Conceição, bem antes disso, eu sempre costumo dizer que a matriz aqui de Angra, ela é de 1763 e foi construída para abrigar a imagem da Imaculada Conceição, né, que estava vindo de Portugal para a cidade de Itanhaém, em São Paulo, mas aí tem uma história toda aí de tempestade e tal, e ficou por aqui e não saiu mais. Então, quer dizer, de 1763, o dogma, né, a declaração dogmática da Imaculada é de 1854. E essa declaração dogmática da Imaculada vai dizer que, para a honra da Santa Indivisível Trindade, pelo adorno e ornamento da Virgem Dípara, para exaltação da fé católica e incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e a nossa, declaramos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo. Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda a mancha da culpa original. É a revelada por Deus e por isso deve ser crido firme e constantemente por todos os fiéis. Tem aí o dogma, né, a declaração dogmática do Papa Pio IX. E Maria, assunta aos céus pela Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, do Papa Pio XII, no ano de 1950, por acaso, o ano que eu nasci. Então, a Assunção, ela deve ser compreendida em relação à ressurreição de Jesus Cristo. A gente não vai encontrar nas Escrituras a respeito da Assunção, quer dizer, do que a base da Assunção, né? Mas em relação a Jesus Cristo.
Então, ele abre o caminho da vida nova após a morte. Maria já participa da condição do Cristo ressuscitado. Tá? Maria já participa da condição do Cristo ressuscitado. Então, vai dizer a declaração dogmática que, completando o curso da vida terrestre, Maria foi assumida em corpo e alma na glória celeste. Tá? A declaração dogmática não vai dizer que Maria morreu, tal. Completando o curso da sua vida terrestre foi assumida em corpo e alma na glória celeste. Seguindo, a gente ainda nessa tradição tem a Maria na Piedade Popular. Maria na Piedade Popular. Então, a devoção mariana, ela vai nos permitir perceber a sua mediação, ou a sua intercessão. Intercessão. Cristo é o único mediador. É o único mediador. Então, a única mediação é de Cristo. Isso conforme a Bíblia, né? Está escrito na Bíblia. É o único mediador entre Deus e a pessoa humana. Entre Deus e todos nós. Outras formas de mediação que vão chegar a Deus através de Jesus, por Jesus. Então, você tem a mediação da igreja via pregação e sacramentos, mas por Jesus. Né? A mediação de Maria via intercessão. Maria é intercessora. Ela está na comunhão dos santos, está na glória. Então, são a mediação, a intercessão de Maria, a intercessão da igreja, são alargamentos da única mediação de Cristo. Tá? De Cristo. Então, Maria, intercessora, ela vai ocupar um lugar especial, como nossa intercessora da humanidade, né? Devido ao seu papel único na história da salvação. E é por essa razão, por esse papel especial, por esse papel único na história da salvação, que nós recorremos a Maria. Buscamos a sua intercessão. E ela ouve, né? A gente tem certeza disso. Ela escuta e intercede. Então, além também de ser intercessora, ela é modelo e tipo da igreja. Então, Maria cooperou, né, verdadeiramente para que os homens fossem libertados da escravidão do pecado e tivesse aberto o caminho da salvação. Então, o Concílio Vaticano II chama a obra de Maria e a função materna de Maria para com os homens, mais do que mediação, cooperação na redenção, mais do que corredenção, chamando Maria com os títulos de sócia do Redentor, mãe dos homens, mãe da graça, em vez de aplicar-lhe os títulos que poderiam portar-se como a interpretação ambíguas de mediadora, de corredentora. Então, o Vaticano vai chamar a atenção nossa para isso. Então, essa intercessão de Maria, ela é segundo a graça, segundo o seu lugar especial que ocupa, né, na história da salvação. E a ela sempre estamos recorrendo, sempre pedindo e sempre sendo atendidos. Né? Expressões da piedade popular, né? Faz parte da devoção mariana popular. Você tem aí o Rosário. O Papa Francisco chama de uma escola de oração e fé. Ofícios de Nossa Senhora, né? Ângelos, ladainha, santuários marianos, né? Santuários marianos. Então, esses santuários marianos, são lugares onde o povo, né, vai para expressar sua fé, agradecer, fazer seus pedidos, louvar a Deus,
né? Venerar Nossa Senhora, mas a gente nunca deve perder a centralidade em Jesus Cristo. Maria sempre nos aponta Jesus. É tão bom quando a gente sai e vai no Santuário de Aparecida, por exemplo, né? Que a gente se sente em casa, se sente reconfortado. Parece que a fé aumenta, quando a gente se encontra com a mãe e com Jesus, porque chegando lá, Maria nos aponta Jesus. Então, os santuários são considerados como pequenas capitais do espírito. Interessante, né? Onde o povo recebe catequese, recebe conforto, né, no sofrimento, reza, se emociona, chora, aumenta a fé. É um santuário. E encontra força para enfrentar as dificuldades. Encontra cura para as doenças, encontra reconciliação, perdão. Os santuários, então, são lugares onde o povo expressa a grandeza da fé, tá? A grandeza da fé, sem perder de vista que a centralidade é em Jesus Cristo. Também temos, né, os santuários que a gente, né, mais conhece, a gente nem precisa citar, mas tem Fátima, La Salete, Guadalupe, Aparecida, entre outros, né? Entre outros. Então, também temos como expressões da piedade popular a coroa das 7 dores de Maria, sempre celebrada, né, na Semana Santa, a coroa das 7 alegrias de Maria, as procissões, títulos dados a Maria, que são, né, inúmeros, né, inúmeros vários. Terço dos homens, desatadora dos nós, Maria passa na frente, aí tem vários tipos de, várias expressões dessa fé e da piedade popular. Tá? Então, as solenidades, né, festas, solenidades e memórias. Não tem essa diferença. Solenidades, como lembra Paulo VI, em documento sobre o culto à Virgem Maria, as solenidades acentuam no máximo grau litúrgico as principais verdades dogmáticas que se referem à humilde serva do Senhor. Então, você tem Maria, Mãe de Deus, que é uma solenidade, a Anunciação, a Assunção, a Imaculada Conceição. As festas são celebrações que comemoram eventos salvíficos em que Maria esteve estreitamente reunida a seu filho. Tem a visitação, natividade, a apresentação do Senhor e festa de Cristo e de Maria, 2 de fevereiro. Memória ou festas da devoção lembram apenas um aspecto de um fato do mistério da salvação ou um título da Virgem Maria. Então, há 7 memórias marianas, 4 obrigatórias e 3 facultativas. Obrigatórias, Nossa Senhora de Maria, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Rosário, apresentação de Nossa Senhora. Separação de símbolo aqui está ótimo, né, gente? Horrível. As facultativas, Coração Imaculado de Maria, Nossa Senhora do Carmo, dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. E, além dessas, há inúmeras celebrações marianas registradas. Aos interferência aí. O microfone ligado dando interferência. Com fidelidade às normas litúrgicas, mas também com cordial adesão às festas marianas próprias das diversas igrejas locais. Então, você tem inúmeras festas marianas por esse mundo afora, nesse Brasil afora também, né? Então, é interessante a gente perceber isso, que as festas populares, a piedade popular, a devoção popular, faz parte da nossa tradição da igreja, e a igreja estimulou por muito tempo, e ainda estimula, né, essas festas populares, as festas marianas principalmente. Agora, uma coisa, irmãos e irmãs, a gente nunca pode esquecer, deixar de esquecer, né? Maria é humana.
Maria humana e toda de Deus. Maria, a Maria de Nazaré, aquela mulher simples, que viveu aqui neste mundo como nós vivemos, a Maria que cuidou de José, a Maria que cuidou de Jesus, a Maria que cozinhou, a Maria que lavou, a Maria que fez pão, a Maria que foi missionária, a Maria. E às vezes a gente esquece e só lembra com muita grandeza e com muito carinho que a gente lembra sempre da Nossa Senhora, aquela que está na comunhão dos santos, em que um dia também todos nós estaremos com a graça de Deus, né? Não queremos nos colocar em pé de igualdade com Maria, mas um dia estaremos também, como existem tantos santos anônimos, né, por aí, que não estão na lista, né, não estão na lista, no cânon, como teremos agora, né, falando nisso, brevemente a canonização do Beato Tito Brânima, né, da nossa ordem. Então, a gente nunca deve esquecer, perder de vista, né, essa Maria que viveu aqui nesta terra conosco e que foi assunta ao céu pelos méritos de seu Filho Jesus Cristo. A gente não pode esquecer disso. Tá? Então, ela, como nossa intercessora, ora por nós, protege a todos nós. Né? Seguindo aí, vocês viram aqui que eu não falei de aparição, né? Só citei aqui na questão dos santuários, né? As aparições também faz parte, né, da tradição da igreja, as aparições que elas acontecem, e sempre que acontecem, o que Maria pede? Para a gente rezar, 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 né? Pela paz mundial, né? Pela afastar as doenças e tudo mais. Então, as aparições a gente não colocou aqui, mas, né, elas fazem parte também da tradição, porque se a gente fosse falar tudo de Maria, a gente ia fazer curso de Mariologia, né? E não é o caso aqui. A gente tem que, né, os fatos, se ater aos fatos principais, né, da questão. Não é que a aparição não seja fato principal, não é isso, mas fatos relacionados à Sagrada Escritura, né? E que é um dos aspectos principais que a gente obtém da vida de Maria, né? Principalmente de Lucas, de João, tá certo? Então, não descartando aí as aparições, tá? Senão também a gente ia ficar aqui como ficou da outra vez, né? O resto da tarde, aqui até 7 horas da noite. E eu coloquei esse fato religioso, e ao mesmo tempo curioso, que é uma festa da tradição popular, e que existe em vários lugares do Brasil. Vários lados do Brasil. É a festa, a procissão e festa de Nossa Senhora da Boa Morte e de Nossa Senhora da Glória, ou Nossa Senhora da Assunção. Eu peguei lá da cidade de Cachoeira da Bahia, que eu tive a oportunidade de participar e de assistir às procissões, né? Que é uma festa muito interessante, que vale a pena, sem fazer propaganda da cidade ou da festa, mas vale a pena assistir. Então, essa festa da Boa Morte, Nossa Senhora da Glória Cachoeira, e sempre acontece no dia 15 de agosto, né? No dia 15 de agosto. Então, como a Sagrada Escritura nada afirma a respeito do final da vida de Maria, né, o povo já tradicionalmente festejava Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção, né? Fazia alusão à dormição de Nossa Senhora, né? A dormição de Nossa Senhora. Então, a Maria ela sempre foi presença viva na comunidade
né, como membro especial, como mãe. Então, o povo, com muito carinho, celebrava essas festas. A festa da dormição ou da Boa Morte, né, ou da Boa Morte. Então, a gente sabe que não há nenhuma notícia sobre o corpo de Maria. Mas no final do século IV, já se encontravam referências à festa devocional da Dormição de Maria, e do túmulo vazio, em uma capelinha lá em Jerusalém. E segundo Santo Efrem, no século IV e V, o corpo virginal de Maria não sofreu a corrupção da morte. E aí, a partir do século V, né, começa a difundir-se no Oriente a celebração, sempre no Oriente, viu? Começa muitas dessas devoções populares sempre no Oriente, na Igreja do Oriente. A celebração do trânsito ou da dormição de Maria, né, fixada em 15 de agosto, foi pelo imperador Maurício. E entre o final do século V e século VIII, escrevem-se os apócrifos. Olha aí, mais um pouquinho de história do trânsito, sobre o trânsito de Maria para o céu. Então, tem vários manuscritos que se referem a essa situação, a essa dormição de Maria, né? E dizia, apócrifo, hein, gente, por favor, que dizia que Maria recebeu o anúncio da sua morte com antecedência, e que aconteceu milagrosamente que todos os apóstolos se reuniram em torno de Maria, né? Então, você vê naquela época que cada apóstolo estava num lugar longe, né? Como é que eles iam estar juntos no mesmo lugar naquele momento? Então, Maria morre como qualquer outro ser humano, também é o que está escrito nesses documentos. E durante o enterro, os judeus mostraram-se hostis também, tem essa história nesses apócrifos. E que depois do sepultamento, Jesus, então, leva Maria para o céu, né, para o paraíso. Então, segundo esses apócrifos, Maria passou pela morte. Ela não passou pela morte, ela teria sido arrebatada ao céu, de corpo e alma. De acordo com a concepção grega, somente a alma de Maria entra na glória do céu, pois o corpo não é digno para isso. Mas a gente sabe que Maria, né, pela declaração dogmática, ela é assunta de corpo e alma ao céu. Então, essa é só para mostrar, né, tem tantas outras devoções populares, tantas outras histórias, mas essa é interessante, eu achei interessante porque ela fala justamente da festa da dormição de Maria, né, chamada comumente também festa da Boa Morte. Até na cidade de Barbacena tem um bairro chamado Boa Morte, a Igreja da Boa Morte. E Nossa Senhora da Glória, ou Assunção, no dia seguinte. Então, essa festa tem a procissão da Nossa Senhora, né, da Boa Morte, num dia, e no dia seguinte, a procissão da Nossa Senhora da Assunção. E existe lá, na cidade, a Irmandade da Boa Morte, que são essas senhoras, todas negras, não podem ter, são todas negras, não pode entrar ninguém branco na Irmandade, todas, acredito que aí tem muito de sincretismo religioso também, porque, né, são todas lá de, sei lá se é de candomblé ou não, mas eu não entendo bem disso, mas somente elas podem fazer parte, né? Então tem um jantar na véspera, muito interessante, elas fazem um jantar para o povo lá, né, quem quiser, e depois tem a missa da Boa Morte, a procissão, e no dia seguinte a festividade da Assunção, a Nossa Senhora da Glória, como eles também chamam lá. Então é muito interessante de visitar. Você vê que aquelas estão de roupa preta, ali já vão depois de roupa branca. Eu não sei se eu coloquei isso aqui, mas eu não sei se vocês vão escutar, que é
a procissão da Boa Morte. Não sei, Davi, se vai dar para escutar. Vocês estão escutando? Não, eu acho que pelo PowerPoint ele não vai compartilhar o som, Cid. Mas Você vê quer só a que... imagem, então. Que interessante. O cântico é louvando a Maria. Se você me passar o link aqui, eu posso compartilhar com o pessoal. Agora eu não sei como é que vai te passar esse vídeo. Essa é a entrada da procissão da morte. E só as mulheres que carregam. E assim a gente termina nossa conversa de hoje sobre Maria. É uma breve conversa, né? Porque se a gente for falar mesmo de tudo que é necessário, a gente vai levar mais tempo ainda, né? Como a gente falou, não é, não é curso de Mariologia, mas simplesmente observações, fatos que nos levem a perceber, né, a nossa identidade com Maria, a identidade com Maria, né, a nossa identidade de carmelita com Maria, né, e por Maria a gente é levado a Jesus Cristo, né, que é o centro de tudo, o centro da nossa vida. Se a gente vive em obséquio de Jesus Cristo, né, é por Maria também. Maria nos leva a viver em obséquio de Jesus Cristo, né? Quando ela diz: fazei tudo que ele vos disser. Salve Maria. Então, foi uma breve apresentação, completando do mês passado, que a gente fez a tradição, né, de Maria no Carmelo, e hoje essa parte, um pouco da vida de Maria na Bíblia, na tradição, no magistério. Não tudo, porque não dá, né? Mas a gente se coloca à disposição para um outro momento, que se quiserem saber só de dogma, né, só de aparição, aí tem vários, né? A Mariologia tem várias vertentes, né, vários caminhos para falar de Maria, falar sobre Maria, tá certo? Então é isso, irmãos e irmãs, que a gente tinha de proposta para hoje. Tá ótimo, irmão. O irmão Paulo, só pedir para você descompartilhar a sua tela, a sua apresentação, que ela está apresentando ainda, ou fechar. Se você fechar o PowerPoint, ele já fecha direto aqui. Eu acho que ele está minimizado aí na sua tela. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, o nosso irmão Paulo Daher, né, por ter disponibilizado não só um dia, mas dois, né, do seu sábado, né, para compartilhar o conhecimento dele com a gente.
Esse canal sempre está aberto para você, meu caro, né? Não só para você, mas para todos os irmãos. A nossa intenção é justamente trazer uma formação de qualidade, né, para os irmãos da Ordem Terceira, né? Então, no mês que vem, no último final de semana do mês, né, serei eu que irei conduzir a formação no mesmo horário, né? E da mesma forma, a gente compartilha o link alguns minutos antes de iniciar a formação. Alguém teria alguma pergunta para direcionar para o irmão Paulo Daher? Caso não haja nenhuma pergunta, eu vou pedir por gentileza que o nosso querido Frei Luiz, né, nos dê a sua bênção para que nós finalizemos o nosso encontro de hoje. Não? Então, meu querido Frei Luiz, eu lhe passo a palavra. O irmão Davi. Oi, pode falar. Eu tenho uma pequena pergunta aqui, identificando primeiro, eu sou um carmelita meio diferenciado, eu sou um comendador do Papa, o irmão Paulo até já esteve aqui na minha cidade, né, irmão Paulo? Esteve aqui em casa. Bom, Francisco, agora que eu estou reparando você aí. Eu estou escutando faz tempo aqui, irmão Paulo. Eu sou um carmelita que eu tive que ter autorização especial para poder me tornar carmelita, porque não se pode fazer parte de duas ordens. Só que a minha ordem, da qual eu sou comendador pontifício, é uma ordem honorífica, não é igual a uma ordem devocional, igual a ordem terceira, né? Então eu sou um caso bem diferente no mundo, segundo o bispo, né? Um comendador do Papa na ordem terceira. Mas não é para isso que eu estou abrindo o microfone, não. Eu gostei muito, irmão Paulo, mas queria fazer uma pergunta que me interessei, achei curioso, o negócio da Boa Morte, lá da Bahia. Mas essa festa curiosa, ela é celebrada dentro da estrutura paroquial, com todo o apoio paroquial, ou ela é uma festa meio à parte, porque tem um viés meio sincretista ali? Faz favor. Não, ela é realizada pela paróquia, né? E o pároco celebra a missa do dia 14 de agosto, da Boa Morte, sai a procissão. Quando a procissão volta, ele está na igreja, que você viu aí pelo videozinho, ele estava lá na igreja. E no dia 15 ele volta na capelinha, numa capela pequena, a capela da Irmandade da Boa Morte. E ele celebra a missa e sai a procissão. Ela é uma festa da paróquia. Quando eu digo que tem esse sincretismo, porque todas elas que são da Irmandade, né, elas são todas, eu acredito, né, tem algumas que devam ser de candomblé, sei lá, mas eu acredito, existe esse sincretismo, né? Acredito que tenha, né? E passa de mãe para filha, de avó para neta, né? E elas, interessante que só elas carregam o andouro, o esquife, e na procissão do dia 15 elas são cercadas, existe através de cordas, elas são protegidas, e a presidente a presidente da Irmandade, né, ela tem toda uma pompa, né, ela vai na frente, né. No dia que eu assisti, que eu estava lá vendo, elas estavam na frente, o bispo e o padre atrás, eu nem sabia, elas que são as donas da festa, entendeu? E o bispo vai, no ano que eu fui, acho que tem uns 4 anos atrás, o bispo estava lá, participando da festa, entendeu? Da Nossa Senhora da Assunção. Então, é uma festa programada pela paróquia, não tem nada à parte. Tem as suas peculiaridades, tem o seu jeito de ser, de celebrar, mas é uma festa da igreja, uma festa da paróquia. E vale a pena assistir, viu? Muito interessante. Muito bonito, irmão Paulo. Obrigado. Quando tiver oportunidade, eu vou lá visitar, sim. E em Minas tem muito, né? Tem aqui. Em Minas tem demais. É o que mais tem aqui. É isso aí. Obrigado, irmão Paulo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Mais algum questionamento, irmãos? Então, eu vou passar a palavra ao nosso... Alguém levantou a mão aqui, Ana Lúcia? Gostaria de falar alguma coisa?
Não. Acho que não, né? Acho que ela às vezes esbarrou sem querer, né? Então, meu querido Frei Maza, Frei Luiz Maza, por favor, né, nos dê a sua bênção para que nós tenhamos um bom fim de semana, né? E muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui, né? O canal sempre está aberto, quando o senhor quiser também tratar um tema com a gente, né? Fique à vontade. Né? Antes do Frei Luiz nos dar a bênção, eu queria dar um alô ali para a Assunta, que agora que eu vi a Assunta ali. Ahora sí. Um beijo, Assunta. Asunta, saludo. Parabéns, Paulo. Assunta, tudo bom, Assunta? A nossa priora aí. Assunta, abre seu microfone aí, Assunta. Assunta, abre seu microfone aí, rapidinho. Aí, fala para ele que eu sou da Lapa. Fala que eu sou desconhecido. Confirma aí. Da Lapa. É que eu não lembrava de você hoje. Não, eu tô falando que eu sou novo. Aí a Assunta é a nossa priora lá, então ela confirma que eu sou lá do Sodalice da Lapa. Sou mais não. Eu sou apenas terceira carmelita com muita honra. E é o que eu quero ser só. Como Não, diz só confirma que eu sou da Lapa. Confirma que eu sou da Lapa, vai. É da Lapa, sim, é o mais novo. Ó. Mas homem não se professo, né? Assunta, como eu, você é irmã de banco. Eu aqui sou irmão de banco, como diz o pessoal de Diamantina. Quero ser irmão de banco. Não faço nada. Eu É isso aí. Luiz Mas, obrigado pelas orações quando eu estava no hospital, viu? Você está bem, Assunta, agora? Tô. Pronto. Então tá bom, Frei Luiz, pode falar, fica à vontade. Sí. Obrigado, Paulo, por la tua palestra. Deus nos abençoe e que a Mãe do Carmen esteja sempre conosco e que a bendição seja derramada sobre nós, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos e Boa bom noite, fim de Luiz. semana. Obrigado pela sua presença, obrigado por todos. Pela presença Obrigado de a ti todos. por a informação. E até sábado também, né, Davi? Até mais. Se Deus quiser, fiquem com Sábado Deus, que vem. viu? Bom fim de semana para todos. Até Deus mais. abençoe. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Fui. Boa noite. Boa noite. Tchau. Foi muito bom, Paulo, pela sua apresentação, pela sua dedicação, pela pesquisa. Um bom final de semana a todos. Um abraço. Obrigada. Boa noite para todos. Obrigada, Paulo. Excelente. Deixa eu procurar o